Eu estou aqui mais uma vez para apresentar a vocês alguma coisa para fundamentar o trabalho de vocês. E hoje vou tratar da questão dos elementos históricos que marcam a educação básica, especificamente relacionados com a organização e a estrutura do sistema de ensino no Brasil. E a gente vai colocar a questão do ponto de vista histórico, porque todos sabemos, né, que no Brasil as coisas, principalmente relacionadas à educação, andaram muito lentamente, principalmente após a independência do Brasil em 1822. De lá para cá até os anos de 1930, a educação ela não funcionou como deveria. E por que isso não aconteceu? Porque, na verdade, não havia nenhum interesse da sociedade em querer pessoas com um nível de escolaridade bom. Isso porque a sociedade brasileira, durante esse período imperial, do período colonial até o período imperial, a sociedade brasileira era essencialmente agrária. Então, as grandes fazendas de café, de criação de bovinos, elas dispensavam trabalhadores, né, com certo nível cultural. Preferiam os trabalhadores e trabalhos escravos e trabalhadores mais informais. Então, razão pela qual a educação não se estruturou como deveria. Então, a gente vai aqui, a partir de agora, fazer um levantamento, assim, mais ou menos histórico, né, dentro das nossas possibilidades, sobre essa questão da organização e da estruturação do ensino aqui no Brasil. Nós vamos tratar, por exemplo, desses elementos históricos que são importantes para a gente conhecer e para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo hoje aqui no Brasil e por que também que a educação brasileira ainda não atingiu os níveis de qualidade que se imaginaria que ela conseguisse a partir do século XXI. Então é importante fazer um relato histórico disso. Como sempre nós colocamos, né, até 1930, né, o Brasil era essencialmente agrário. A partir da Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, inicialmente no governo provisório e posteriormente como o representante do Estado Novo, né, da ditadura do Estado Novo, ele colocou na cabeça, né, que o Brasil precisava se desenvolver. E ele realmente desenvolveu um projeto de desenvolvimento do Brasil através do comércio e da industrialização. O país saindo desse marasmo agrário e entrando na questão do desenvolvimento. E, junto com isso, a educação ganhou uma força muito importante. Então, a ideia na educação brasileira, a ideia básica assim, que a gente precisa discutir é a ideia da centralização e da descentralização. A educação nas mãos de uma elite e portanto, fortalecendo o poder federal, né, o poder central. Daí a gente chamar a ideia da centralização, tudo centrado no comando federal, ou processo de descentralização, de democratização da educação, passando responsabilidades a estados e principalmente aos municípios. Essa ideia da descentralização
ela começa a ganhar corpo com as LDBs que vão sendo promulgadas, né? E especificamente a última, a de 1996, é que apresenta, por conta da Constituição de 1988, a questão básica da descentralização, da democratização da educação no Brasil. Então, falando da década de 1930, que vai até 1939, é importante salientar nesse período o surgimento, né, do Ministério da Educação e da Saúde Pública, né, que é o MESP. Foi o primeiro movimento assim de ter um ministério à frente da educação, que já significa uma certa organização. Entretanto, mesmo com a criação do Ministério da Educação associado ao Ministério da Saúde, não houve assim uma legislação que pudesse garantir uma organização descentralizada da educação brasileira. No entanto, houve a reforma, né, do Francisco Campos nesse período, né, e essa reforma ela teve muitas coisas importantes, né? Por exemplo, a criação da Universidade do Rio de Janeiro, que era a capital, né? A organização do ensino secundário, o restabelecimento do ensino religioso, né, nas escolas públicas, a organização do ensino comercial, foi regulamentado nessa época a profissão de contador, né, e também outras medidas que constituíram uma nova orientação do governo em relação ao tratamento da educação como uma questão nacional, tanto nos níveis, né, nos seus diversos níveis, como também nas suas modalidades de ensino. Então, como se pode perceber, a década de 1930 foi assim o princípio de começar uma estruturação na educação. A Constituição de 1934, ela traz elementos importantes para que a educação pudesse ser levada a sério. No entanto, a Constituição de 1934 durou apenas 3 anos, porque em 1937 o Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo e promulgou uma outra Constituição. A Constituição de 34, que deveria ser, se tivesse sido levada à frente, teria sido o motor, o primeiro, a origem, né, a gênese da organização da educação nacional. Até porque a Constituição de 1934, ela teve alguns elementos importantes nos artigos que tratam da educação, baseados no Manifesto dos Pioneiros de 1932. A partir de 1940, né, porque Getúlio Vargas esteve no poder de 37 a 45, então ele ainda governou 5 anos no seu governo desenvolvimentista. E para consolidar assim a educação, né, ele criou, né, o SENAC e o SENAI, né, que era uma forma de colocar cursos, né, para abastecer o mercado emergente na época. Também aí, a partir da década de 40 e posteriormente a partir de 1946, quando é promulgada a nova Constituição, há a perspectiva de se criar uma nova legislação, né? uma nova LDB. Essa discussão ela dura muitos anos, né? E somente lá na década de 60, especialmente em 1961, é que é promulgada a primeira LDB
brasileira, a Lei número 4.024 de 1961, que foi a primeira LDB que trazia avanços importantes para a educação brasileira. A década de 1960, né, ela começa com essa legislação, né? Todo mundo achava que agora a educação mudaria, uma vez que pela primeira vez na história a educação brasileira teria a sua legislação, só que durou pouco, né? Porque em 1964 os militares tomaram de conta, né, do governo brasileiro, instalando a ditadura militar, mas eles colocaram, praticamente, eles deram sequência à ideia de Getúlio Vargas, do desenvolvimento, né, do país industrializado, né, que precisava de uma educação técnica, tecnicista, né, uma educação que preparasse as pessoas para abastecer o mercado de trabalho emergente das indústrias e dos grandes comércios. Então, em 1971, é publicada, né, é promulgada uma nova legislação, que é a Lei número 5692/71, que essa lei vai até a Constituição, até quando se promulga a Constituição de 88, né, que a Constituição de 88 ela traz uma perspectiva importante para a educação brasileira. Então, a década de 80 ela foi fundamental, né, porque foi o período da redemocratização do país, foi o momento em que se extinguiu a ditadura militar e os movimentos de liberdade, as associações, os sindicatos de professores, os sindicatos das instituições federais surgiram, né, com o intuito de abordar discussões interessantes e importantes para construir uma nova educação, uma educação descentralizada, uma educação voltada para o social, uma educação em que se priorizasse a participação de todos. E isso aconteceu em 1988, com a promulgação da Constituição, né, chamada pelo presidente, na época, de Constituição Cidadã, e ela trouxe marcas importantes, inclusive trazendo como deveria ser a organização e o financiamento, apontando caminhos para o financiamento da educação. Então, é na década de 1990, né, que é promulgada a LDB 93/94 de 1996. Ela é promulgada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. É considerada a Constituição, a lei básica da educação, né? E que traz assim muitas novidades para a educação brasileira. Ela traz os princípios, ela traz toda a estruturação da educação que nós seguimos hoje. Essa estruturação, essa organização, ela está toda na LDB. Então foram criadas, dentre outras coisas, né, as modalidades, né, de educação, os níveis de educação, né, a educação básica, né, a educação ela foi dividida assim, né, educação básica, educação superior, educação especial e educação profissional. A educação básica envolvendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E paralelo a isso, foi também criado o elemento financiador, a instituição, o instituto do financiamento dessa educação. E a partir
dos anos 90, começou-se a priorizar o ensino fundamental. Daí foi criado o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, do Ensino Fundamental e da Valorização dos profissionais do magistério, que priorizava apenas o ensino fundamental. Em 2007, foi criado o Fundeb. O Fundeb instituiu, avançou essa questão da educação para a educação básica. E aí a educação básica passou a ser financiada pelo Fundeb. Só que o Fundeb, desse período, ele era temporário. Então ele venceria agora em 2020, mas aí já foi aprovado o novo Fundeb, tanto na Câmara como no Senado, e agora, a partir de agora, o Fundeb passa a ser o financiador permanente da educação, inclusive aumentando os percentuais até chegar a 23%. Então, a educação infantil ganhou um reforço importante de recurso com esse novo Fundeb, e a descentralização acontece exatamente a partir daí, porque os recursos são alocados para os municípios, que passarão a gerir esses recursos na educação. Em relação aos professores, o Fundeb anterior, esse que está vigente até agora em 2020, ele estabelece o mínimo de 60%. O novo estabelece 70% desse recurso para ser gasto com o salário dos professores. Não deixa de ser um avanço importante no rumo da descentralização, que é o que todos nós clamamos. Então, o que tem a sociedade fazer? Ela tem que participar do controle disso, porque a partir do momento que há essa descentralização, então é necessário que haja um controle social desses recursos para que não haja desvios e que tudo seja aplicado em razão do aluno, em função da aprendizagem do aluno e na melhoria da qualidade. A gente entende que, a partir daí, a organização da educação brasileira tende a melhorar se os recursos forem bem administrados. Se não houver desvio dos recursos da educação, com certeza isso favorecerá uma melhoria, eu espero, na qualidade da educação brasileira. Então, esses são os elementos históricos, assim, mais ou menos, que eu trouxe para vocês, para complementar o estudo de vocês, aí nas questões da organização e da estruturação da educação brasileira. Então, era isso que eu queria falar. Até o próximo vídeo.